Oi, quinto ano! Vamos realizar mais uma autocorreção de história. Prepare o material e vamos lá! Vamos recordar o que você aprendeu? As formas de perceber e medir o tempo mudam de acordo com os contextos históricos. O desenvolvimento tecnológico, por exemplo, interferiu nas formas de perceber a passagem do tempo. As formas de organizar e medir o tempo são legados dos povos antigos. O calendário que usamos hoje, por exemplo, que divide o tempo em anos, meses, dias e semanas, tem relação com os calendários desenvolvidos na antiguidade. As fontes documentais são fundamentais para o trabalho do historiador. Podem ser documentos oficiais ou não oficiais. Patrimônios são os legados culturais do passado e dividem-se entre materiais e imateriais. Agora, vamos iniciar nossa autocorreção. Primeira questão. Como o desenvolvimento da tecnologia causou impacto na percepção do tempo? Vamos conferir? A tecnologia dá a impressão de aceleração do tempo. Ela propicia o deslocamento de maiores distâncias em menor quantidade de tempo. Assim, parece que conseguimos fazer mais coisa do que se dependêssemos estritamente da natureza. Volto a relembrar aqui a vocês que a resposta não precisa estar idêntica com a da prova, mas precisa estar correspondente àquilo que foi solicitado. Segunda questão. Cite 3 formas de contagem do tempo desenvolvidas na antiguidade. Então, nós vimos na aula passada de história que existem várias formas de medir o tempo. E antigamente, como era que as pessoas mediam esse tempo? Vamos conferir aqui? Através do relógio de sol, ampulheta, o relógio de água, além de diferentes calendários, como os estudados nessa unidade, o calendário egípcio, o sumério ou maia. Terceira questão. Observem as imagens a seguir. Quais são os tipos de documentos históricos ou técnicas de pesquisas retratados em cada uma delas? Componha um pequeno texto para cada uma das imagens. Na primeira imagem, nós temos aí um arquivo histórico do Rio Grande do Norte, foto de 2014. Vamos conferir aí a resposta? A imagem retrata um arquivo ou hemeroteca, local em que são preservados e organizados documentos históricos, revistas e jornais. Na imagem da letra B, nós temos aí parte de sítio arqueológico subaquático, Albânia, 2017. A imagem retrata a realização de uma pesquisa em arqueologia realizada no fundo do mar, também conhecida como arqueologia subaquática. Na imagem da letra C, temos o Museu de Arte de São Paulo, 2017. A imagem retrata o Museu de Arte que organiza, estuda e divulga trabalhos artísticos visuais que podem ser considerados fontes iconográficas ou fontes visuais. Na letra D, temos aí a Biblioteca Pública no Pará, 2017. A imagem retrata uma biblioteca que organiza, estuda e divulga livros, revistas, jornais, filmes e outros materiais importantes para a pesquisa. Na imagem da letra E, nós temos aí o sítio arqueológico no Rio Grande do Sul, 2016. A imagem retrata um sítio arqueológico, local em que quase se encontram objetos e construções deixados por grupos humanos de outros tempos, ou seja,
vestígios arqueológicos. Agora, vamos fazer a correção da primeira questão da página 140, questão 4. Registre a seguir uma memória pessoal e uma memória histórica que você conheça. Nesse momento, vocês não vão precisar colocar a resposta igual que a prova vai colocar aqui. Até porque essa questão é uma resposta individual, pessoal, né? Vocês vão botar uma memória pessoal de vocês, seja de um momento que vocês tenham vivido, de uma viagem que tenha acontecido, e uma memória histórica de algo que vocês conheçam. Pode estar relacionado à sua cidade, ao seu estado, ao seu país, ou à história do próprio mundo. Então, temos aí, né? O que é que vocês precisam ter nessa questão? A noção de memória pessoal e memória histórica. Como memória pessoal, poderão indicar um aniversário, um passeio, um evento particular e até mesmo comum da esfera pessoal. Como memória histórica, poderão indicar um movimento cultural ou político, um evento marcante para a cidade ou bairro em que vive, uma comemoração, homenagem ou personagens históricos, entre outras possibilidades. Na quinta questão, pede que vocês citem um exemplo de como é possível preservar a memória histórica. Então, a gente teve, né, no próprio livro, tinha uma página que falava sobre o projeto Brasil Nunca Mais, que falava sobre as pessoas que sofreram durante o regime militar. Então, essa memória foi preservada de que forma? Através de relatos e processos judiciais que envolviam presos políticos. Eles foram reunidos e publicados para que não fossem destruídos. Então, para falar daquele período da história do nosso país, marcado por uma ditadura militar. Mas nessa questão, vocês poderiam trazer qualquer outra memória histórica relativa à sua cidade, ao seu estado, ao país. Explique o que é história oral. Trata-se de uma técnica desenvolvida por historiadores para buscar elementos da história não oficial que nem sempre ficaram registrados em outras fontes. Ela faz uso de gravações, por meio das quais indivíduos que viveram determinado contexto histórico narram seu envolvimento com o tema estudado. Sétima questão. Observe a imagem, leia o texto e responda a questão. Então, esse texto aí fala sobre o ofício das paneleiras de goiabeiras. Vocês deveriam ler o texto e depois responder a questão que segue. O ofício dessas artesãs podem ser considerado um patrimônio imaterial? Por quê? A gente já viu que o patrimônio imaterial está ligado às crenças, aos valores, aos costumes, à alimentação, às comidas típicas de cada lugar. Então, ela poderia ser considerada um patrimônio imaterial? Sim, pois essa prática traz consigo tradições mais antigas, como de origem Una e Tupi-Guarani, e passadas de geração em geração. Oitava questão. Faça uma pesquisa sobre os legados culturais da antiguidade e preencha os campos abaixo com itens que representem parte das culturas egípcia, grega e africana. Letra A. Legado cultural egípcio. Então, os calendários, relógios, arquiteturas, formas de escrita, entre outras coisas, vocês poderiam estar citando aqui nessa questão. Letra B. Legado cultural grego. Vocês podem citar a arquitetura, a filosofia, entre outras questões, como a própria democracia, né? O berço da democracia, o berço da política, começa na Grécia. Legado cultural africano. O legado cultural africano, nós temos aí, né? Arquitetura, danças, a capoeira é um legado cultural africano, entre outros que a gente poderia estar citando aí nessa questão.
Corrigiram? Conferiram? Então vamos lá. Na próxima, voltamos a nos encontrar. Até mais!